Lucas 12, versículo 22. Diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos. Não andeis o quê? Fala para a pessoa que está lá, fala assim: Jesus está falando para você não andar ansioso. Ansioso, e nessa tradução fala apreensivos pela vossa vida, né? Uma pessoa que anda ansiosa, apreensiva, essa pessoa ela não consegue ver o bem da vida. Essa pessoa ela não consegue ver as coisas boas da vida. Essa pessoa ela não consegue olhar para o que está na frente dela. Ela não consegue olhar para aquilo que está com ela. Ela nunca vai conseguir valorizar aquilo que Deus colocou na mão dela. Quem entendeu, diga amém. Então é por isso que Jesus ele fala para nós não andar ansioso ou apreensivo por coisa alguma. Você está ansioso por causa de quê? Por que você está ansioso? Por que você está indo contra a vontade de Deus? Por que você está indo contra o querer de Deus? O texto vai falar mais além. Vamos lá. Pela vossa vida, quanto que haver de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. 3 coisas aqui que resumem a vida de uma pessoa: comida, corpo e vestuário. Quando digo vestir, o vestir envolve mais coisas. Tem pessoas que estão vestidas de autoridade. Tem essa expressão que alguns usam. Essa pessoa ela é vestida de autoridade porque ela exerce um cargo de suma importância. A pessoa ela é vestida de quê? De muitos bens materiais. A pessoa é vestida de quê? Ela é vestida de tudo que é bom. Tudo que ela quer está nas mãos dela. Só que Deus ele fala para nós não andar apreensivo por causa dessas coisas. E muito menos andar, desesperado para alcançar essas coisas. Às vezes nós ficamos ansiosos por tanta coisa na nossa vida. Queremos tudo para agora. Queremos as coisas para hoje. Não queremos esperar nada. Não queremos descansar mais no Senhor. Nós andamos pessoas que às vezes falam: meu Deus, já passou tempo demais. Quem é você para dizer que já passou tempo demais? Imagina você conversando com Abraão e falando: Abraão, você esperou quanto tempo? Sara, quanto tempo? Noé, quanto tempo? Quantos dias Noé ficou dentro da arca com animais? 40 o quê? Você sabe o que é você ficar 40 dias dentro de casa com um bocado de animal, que não é só galinha, não é só o gatinho e não é só o cachorrinho lindo. Eu esqueci o nome do cachorrinho. Mas é isso aí. Não é só isso. Imagina você ficar com a capivara. Sem ser o nome daquela capivara que tá passando nas redes. Eu esqueci o nome dela. Então não é. Imagina ficar com porco. Imagina ficar com rinoceronte. Com não, agora pesou ele. Elefante. Girafa. Meu, tem animal que é difícil de lidar. Tem animal que ele é um mau cheiro que é terrível. Eu já passei perto de uma jaula de um leão que, pensa numa coisa que fede ao leão. Mas Noé teve que alimentar aqueles animais. Agora imagina você ter alimento suficiente para alimentar um leão. Como é que é uma vida dessa, gente? Para alimentar um gato, às vezes é uma luta. Para alimentar um cachorro, às vezes é uma luta. Agora imagina você ter que se responsabilizar por coisa que você nunca imaginou que ia se responsabilizar. Você acha que Noé tinha experiência com aqueles animais? Mas tem coisa que Deus permite vir na nossa vida e através daquilo nos dá outro tipo de ensinamento que nós nunca imaginou que ia aprender. Será que Noé teve que aprender a trabalhar em equipe? Você acha que Noé teve que aprender a colocar os horários dele em dia? Falando, não, porque imagina, você se tem animal, quando dá na hora dele comer, ele fica desesperado. Se ele deixasse um leão com fome. Imagina, gente. Tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que saber lidar com elas. A gente vai ter que aprender a trabalhar com elas. Se Deus permitiu vir na nossa vida, veio. Só que nós não vamos abrir mão, nós vamos ser fiel. Porque Deus não nos dá nada daquilo que Ele não garante que vai nos ajudar. Qualquer situação que você vê, Deus fala: eu estou contigo. Ele fala: eu te fortaleço. Ele fala: eu te ajudo. Deus te deu filho, Ele vai te dar sabedoria, vai te dar força.
Deus te deu casamento, vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento. Deus te colocou no emprego, Deus vai te dar condição. Só que você tem que aprender a descansar em quem? Em Deus. Você lembra de Jacó na casa de Labão, seu sogro? Imagina a vida que Jacó teve ali. Foi uma vida fácil? Foi fácil, pessoal? Foi de boa, não foi não? Mas ele enfrentou. Ele enfrentou. E nesse período ele está enfrentando aquela batalha. 14 anos. Mas depois... Não, perdão. 7 anos, depois de mais 7. Total de 14 anos ali, convivendo naquela situação. A todo momento Deus foi com ele. A todo momento Deus foi com ele. E do lugar que foi o lugar que para nós, analisando o texto, é um lugar totalmente contrário a um sucesso. Contrário a um sucesso. Porque ele trabalhava. E qual que era o salário dele? Não tinha. Imagina, você está 7 anos trabalhando numa empresa sem salário. O único objetivo é você conquistar uma esposa. É 7 anos. Você sabe o que é você ficar 14 anos envolvido numa questão? Tendo somente vista um objetivo? Você trabalhar 14 anos para ter somente um objetivo na sua vida. O objetivo dele é a casa. E depois que ele casa, como é que vai ser o mais? Então tem coisas na nossa vida que Deus permite nós estar, que é para poder Deus trabalhar em nós. A Bíblia diz que ele se tornou mais rico do que seu sogro. A Bíblia diz que o homem saiu de lá riquíssimo. Quem é que faz isso, irmãos? Deus que prospera. O mesmo Deus que prosperou Jacó numa ventania contrária, é o mesmo Deus que vai te prosperar também. É o mesmo Deus que vai te abençoar também. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Jacó foi uma pessoa, vamos se dizer, uma pessoa indecisa, uma pessoa que se colocava na situação de incapacidade, uma pessoa que se ocultava, uma pessoa que se escondia, uma pessoa que se acomodava, ou Jacó era uma pessoa que ia para cima? Jacó ia para cima, irmão. A Bíblia diz que Labão reconheceu que o Deus de Jacó estava abençoando ele por amor de Jacó. O incrédulo, o ateu, o idólatra, o macumbeiro estava reconhecendo que a diferença que estava na fazenda dele era Jacó. Você trazer um conhecimento desse na mente de um crente, ok. Mas na mente de um ateu, de um incrédulo, de um macumbeiro, é difícil. É isso que as pessoas têm que ver. As pessoas estão olhando para nós e elas estão assim, cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Cadê o seu Deus? Ei, o teu Deus está aí contigo a todo tempo. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou e nunca vai te deixar. Mas Jacó andava ansioso? Jacó andava apreensivo? Não. Jacó andava desesperado? Os homens que andavam nessa ansiedade, nesse desespero, é pessoas que nem Moisés, diante da bênção, Deus falando para falar com a rocha, e ele não consegue esperar a glória de Deus. Ele acha que deve provocar coisa que Deus não falou para ele provocar. Ele bate. Quando ele bate, a água saiu. A ansiedade pode ser que gere alguma coisa. Mas e depois a consequência? E a consequência? Então nós temos que aprender o quê? A descansar no Senhor. Salmo 37 está escrito: descansa em quem, pessoal? E às vezes nós não conseguimos descansar. Não consegue esperar o milagre. Não consegue esperar a resposta. Você tem que descansar, você sabe por quê? Porque tem uma promessa de Deus que está repousando sobre a tua vida. O que Abraão fala sobre o descansar? Abraão fala assim, que Abraão esperou contra a esperança, mas não se enfraqueceu. Antes se fortaleceu dando o quê? Se fortaleceu dando glória a Deus. Quantos glória a Deus você já deu essa semana? Talvez a maior quantidade de glória que você deu foi agora no culto. Talvez a sua semana você não conseguiu dar nenhuma glória a Deus. Eita Jesus. Ramanto Kemeneve. Na segunda-feira sua você deu glória a Deus. Na terça você deu glória a Deus. Na quarta você deu glória a Deus. Na quinta você deu glória a Deus. Na sexta você deu glória a Deus. Ontem no sábado você deu glória a Deus. Se você não deu nesses dias, então dê glória agora, porque Ele se fortaleceu dando glória a Deus. A Bíblia diz aqui, no versículo 23 agora, porque a vida é mais do que o alimento. A vida é mais do que o quê? Mais é a vida do que o sustento. Aleluia. Esse Jesus fala tanta coisa maravilhosa.
Qual é mais importante, o alimento ou a vida? Hã? A vida, um falou a vida, outro ficou o alimento. Você acha que uma coisa está ligada à outra? Eu vou te mostrar dentro do texto bíblico. Ou você já lembrou qual foi o texto que eu vou citar? O que Jesus falou? Nem só de pão, mas de quê? Então pode glorificar que essa é a resposta. Oh, Labachai. Então quer dizer que nós não vivemos só do pão. Nós não vivemos só do arroz. Nós não vivemos só do feijão. Não. Nós vivemos o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu quero que você abra. Me ajude aí. Lá em João capítulo 4, a parte da mulher samaritana, tem um versículo que Jesus fala, eu tenho um alimento. Eu quero ler ele. Jesus fala assim, eu tenho um alimento. Aonde está esse versículo, profeta Everaldo? Onde está esse versículo? Vamos ver aí. Cadê esse versículo? Vamos achar esse versículo agora na Bíblia? Eis que eu vos tenho um alimento. Aleluia. Eita, glória a Deus. Versículo 31, capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 31. O que está escrito aí? Após ele ministrar sobre a mulher samaritana, após ele cuidar da mulher samaritana, após a mulher samaritana ser resgatada, a mulher samaritana ser liberta e se tornar uma grande evangelista, o que os discípulos falaram para ele? No inteiro, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. O que os discípulos falaram para o mestre? Por quê? Eu vou ter que ler. Porque na Bíblia diz que no capítulo 4, eles saíram para buscar comida, porque eles já tinham andado uma grande jornada, eles já tinham andado muito, eles estavam famintos. E Jesus ficou sentado perto de um poço de água, enquanto isso os discípulos foram até a cidade para buscar comida. Então vamos se dizer que Jesus ficou quantas horas? Eu não sei exatamente, mas ele ficou um bom tempo ali com fome. Mas quando chega a comida, todo mundo só quer saber de quê? De comer. Mas quando chega a comida, alguém falou, mestre, come. O que ele respondeu no versículo 32? Você pode dar glória a Deus também? Você pode glorificar o nome de Jesus? Pode? A comida dele. Qual que é a comida dele? Ele, porém, lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Que comida é essa? Que comida é essa, gente? Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Que comida é essa? Dizem então os discípulos aos outros, tendo-lhe porventura alguém trazido o que comer para ele? Em outras palavras, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar o quê? A realizar o quê? A comida, o sustento de Jesus, a força, porque a comida para o nosso corpo é para quê? Meu Deus, gente, é tão fácil. Para fortalecer o corpo, não é isso? A comida não é para fortalecer o corpo? Tem uns que até usam aquela expressão fácil, esse menino tá meio assim, dá um caldo de mocotó para ele. Dá um negocinho mais grosso para esse menino, faz um negócio misturado aí. Só que o que acontece? O alimento que é para fortalecer o corpo, Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Em outras palavras, a minha força, o meu sustento, o que me coloca de pé, é fazer a vontade daquele que me enviou. Quem entende isso, pessoal? Então o alimento não é mais do que a vida, não. O alimento não é mais do que a vida. E quem é a vida? Eita, Jesus, essa é fácil. Jesus, o que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e eu sou também a vida. Então, quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Quando nós temos Jesus, nós temos o quê, pessoal? Temos tudo. Hoje o Senhor está te dando força aqui hoje. Hoje o Senhor está te dando sustento aqui hoje. Hoje o Senhor está te dando um alimento aqui hoje, sólido aqui hoje. Você vai sair daqui hoje reforçado, fortalecido, bem alimentado. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. É isso que nós temos que ter de discernimento. É isso que nós temos que ter de sabedoria. Amém? Pode falar, obreiro. Fala no microfone, senão as pessoas da live não vão te ouvir. No meu entendimento, né? Você saiu da sua casa, se arrumou, se preparou, deixou tudo para trás e veio fazer a vontade do Pai, que foi buscar a presença dele. Aleluia. Essa também, no meu entendimento, né? Vir buscar a presença do Senhor é fazer a vontade do Pai. Então você fez a melhor coisa. Com certeza. Com certeza. Porque você está obedecendo a ordem dele. Você está obedecendo a ordem dele. Quando você obedece a ordem dele, você está realizando a vontade dele. Por isso que você deve falar, Senhor, eu fiz a tua vontade. Eu fiz o teu querer.
Eu fiz não fiz outra coisa, só fiz o que o Senhor me mandou fazer. Eu só fiz o que o Senhor me mandou fazer. Eu estou aqui porque o Senhor me mandou vir. Eu vim porque o Senhor falou para mim, vai, eu fui. E se eu vou, meu Pai, eu acredito que o Senhor está comigo. Amém, irmãos? Lucas 12, continuação, o que está escrito lá mais? Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Eita Deus, após ele falar que a vida é mais do que o alimento, oh, Espírito Santo. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais que o quê? O corpo é mais do que? Porque Deus, ele enxerga de uma forma diferente do homem. O homem acha que o que Deus quer é o exterior. É o exterior. Então tem gente que às vezes entra em conflitos por causa de uma roupa que alguém está vestindo. Isso é roupa de ir para a igreja, ou isso é roupa de você estar, sabe? Tem pessoas que até entram na questão daquela doutrina do usos e costumes, entendeu? Então nós temos que ter um discernimento de entender qual que é a vontade de Deus. O que Deus fala? Não rasga a vossa veste, rasga o quê? Rasgar o coração. Então, às vezes, tem pessoa que está tão preocupada com a roupa que vai vir para a igreja, está tão preocupado com o seu exterior, porque o que vai destacar uma pessoa, com certeza, é a veste. O que vai chamar a atenção das demais é a veste, um vestido bem bonito, uma roupa, uma calça. Vai chamar a atenção. Mas para Deus não é isso. A Bíblia diz que quando os irmãos de Davi chegou bem arrumado, porque houve um encontro. Imagina um profeta... Não, agora vou usar outra expressão, o que mais? Que é assim, dentro da física, do físico, da questão cultural, do mundo, é mais, que é imagina um juiz chegando na sua casa. Porque Samuel era profeta e também era o quê? Juiz. Então, quando chegava uma autoridade, um juiz no lar, você vai colocar a pior roupa? Você vai estar lá bagunçado? Não. Então, imagina os irmãos de Jesus, o pai de Jesus, todo mundo colocou a melhor roupa. Só que não foi o suficiente, não. É tanto que a Bíblia é bem clara em dizer que Eliabe passa e ele fala, certamente escolheu este o Senhor, porque foi agradável aos olhos de Samuel. Samuel se agradou da presença do Eliabe. Mas a Bíblia diz que Deus falou, não atentes nem para a sua aparência. Olha o que Deus falou? Não atenta para quê? Aparência. O que é? É o vestuário, a aparência. A aparência é o vestuário, é a veste. Não atentes para a sua e nem para a sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? Então o que é o coração? O coração é o corpo, é um órgão. O coração é o quê? O coração é onde exala os sentimentos, é onde Deus trabalha na nossa mente, no nosso coração. Sim ou não, pessoal? Só que a Bíblia diz que Samuel aprendeu após essa lição que Deus deu e falou, acabou todos os seus filhos? Falou, não, ainda falta um. Que está lá no pasto, apacentando as ovelhas. Aí eu pergunto para você, quem está cuidando de ovelha está bem arrumado? Está bem cuidado? Está cheiroso? Quando entrou aquele menino mal amado. Eita Deus. Ele diz, certamente escolheu este, o Senhor. E ungiu ele na presença de quem? Ungiu ele na presença de quem? De todos os seus irmãos na casa. Sabe por quê, irmão? Porque aonde Deus quer mais brilhar em nossa vida é lá no barracão da feira, é lá no shopping, é na rua. Aonde Deus quer mais se manifestar em nós? Pode dar glória a Deus, vocês estão certos. É na casa mesmo, é na casa mesmo, é na família mesmo. O que adianta eu ser bênção para todo mundo fora e dentro da minha casa eu ser uma pessoa que, sabe? Deus não quer isso. Então Deus faz com que a unção chegue primeiro na frente de toda a sua família. E o que é unção? Reconhecimento. Vai lá para tua casa. Ele falou para Pedro, vai lá para tua família agora e converte os seus. Eu tenho que lutar pela minha casa, eu tenho que lutar pela minha família. E de que forma? A Bíblia diz, eu não vou abrir por causa do horário. A Bíblia diz que nós ganhamos sem palavras, só através dos nossos comportamentos. As pessoas que estão na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, elas vão ver em nós algo diferente. Por quê? Porque elas nos conhecem desde a nossa infância. Tem uns aí que falam, quem é você para falar isso comigo? Eu te carreguei no colo, eu troquei essa frase. Então, assim, às vezes é esses que não acreditam que Deus pode nos usar. É esses que falam, quem eu sei para falar isso para mim? Mas eles têm que ser humildes e reconhecer a glória de Deus na sua vida.
tem que reconhecer a glória de Deus na tua vida. Esse irmão, essa irmã, eu conheço meu irmão, conheço a minha irmã, conheço meu pai, conheço minha mãe, conheço meu tio, eu conheço meu sobrinho, eu lembro